Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Corinthians porque tem mais coisa acontecendo. Os salários do elenco e da comissão técnica eles estão atrasados. E por um motivo muito específico, curioso até eu diria. Como vai ficar essa história? Eu vou te contar nesse vídeo. E a patrocinadora Master reagiu com um pedido na justiça para tentar finalmente uma liberação para operar no Brasil. Eu vou te atualizar também a respeito disso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Gente, eu vou confessar um negócio pra vocês, eu não aguento mais. Eu quero que essa bola role, eu quero que o Corinthians entre em campo, porque nesse período é natural, né? A gente que acompanha aqui precisa noticiar todos os dias tudo que está acontecendo. Mas, caramba, nem sempre a gente consegue noticiar coisas boas, né? Eu tô louco para falar de campo e bola, dos esquemas táticos, né? Da sequência de 9 vitórias que terminou 24, para ver se o Corinthians continua nessa toada, com perspectivas, e eu acho que tem uma perspectiva muito boa de ser campeão paulista. Só para começar o ano, né? Depois vem as principais disputas depois. Mas, caramba, a gente precisa falar de coisas que não são tão positivas, mas elas são necessárias. A gente já trouxe no vídeo anterior a situação envolvendo a dívida com o Giuliano Bertolucci, que é inacreditável, né? 78 milhões de reais, 17 milhões só de juros, 42 milhões só envolvendo uma intermediação do volante Ramiro. Cara, depois a gente não entende, ou se pergunta como é que o Corinthians deve tanto, né? 2 bilhões, como é que deve 2 bilhões? É só ver o seu cartão de crédito, né? De 30 em 30 reais, irmão, chega às vezes no 2 mil, 5 mil, a fatura vai aumentando, não tem jeito, cara. A matemática, ela é cruel. E, cara, é impressionante. Agora, o André Cury, que é o empresário dos mais renomados do país, vocês sabem também, conseguiu simplesmente bloquear as contas do Corinthians. Essas contas, elas estavam protegidas, vejam só. Porque o Corinthians, ele conseguiu fazer aquele regime centralizado de execuções, que é um mecanismo, acho que jurídico talvez, ou financeiro, dá pra gente colocar assim, para proteger o clube e permitir com que os credores recebam. É do tipo assim, você entra lá nesse regime lá e fala assim, ó, eu tenho essas contas, eu vou pagar todos esses credores aqui, esses empresários, esses clubes que eu estou devendo. Parcelado, não parcelado, eu quero fazer aqui parcelamentos para poder pagar todo mundo, tá? É o tipo, devo, não nego, pago quando puder, vou pagar. Mas exatamente por eu estar sob supervisão de uma instituição bancária e tudo mais, de instituições financeiras, que eu não posso ter as minhas contas bloqueadas, eu preciso ter o meu fluxo de caixa. Então o Corinthians faz isso, de uma forma transparente, entra nesse regime aí e tal, eu vou pagar. Tá aqui, mas protejam as minhas contas. O André Cury, ele conseguiu uma brecha. Primeiro porque ele alegou que o Corinthians estava cometendo fraude nesse processo. Ele entende, é um pouco complicadinho, mas só para resumir e não ficar chato aqui o vídeo, mas só para vocês entenderem, ele entende que alguns contratos que estão nesse regime centralizado de execuções, eles não deveriam estar ali. E, alegando fraude, conseguiu uma brecha numa esfera federal para bloquear as contas e, enfim, ter os pagamentos, né, da dívida que o Corinthians tem com o André Cury. Porque ele conseguiu descobrir, através de advogados, que o Corinthians conseguiu essa proteção das suas contas no âmbito estadual. E aí o André Cury foi lá e na esfera federal, alegando fraude, a justiça entendeu que, peraí, deixa eu analisar esses contratos. Enquanto isso, bloqueou as contas do Corinthians. Bloqueando as contas do Corinthians, o fluxo de caixa bagunçou e por isso o Corinthians atrasou os seus salários. É por isso que o elenco está com salários atrasados e a comissão técnica também. Mas o clube já se manifestou que até a semana que vem esses vencimentos devem ser pagos. Então, uma questão que não deve acontecer só no Corinthians, mas o Corinthians não tinha mais contas bloqueadas por conta desse regime. Mas aí o empresário, mais um que está em débito, né, que tem um débito do Corinthians com ele, foi lá, conseguiu uma manobra para bloquear as contas do Corinthians e causar todo esse barulho. É mais
uma herança maldita de antigas gestões, de dívidas inacreditáveis com empresários, estratosféricas, que geram transtornos ainda no dia de hoje. Que loucura, que loucura. Enfim, agora tem que aguardar, né? O Corinthians diz que vai pagar nos próximos dias aí, né? Enfim, mas vai ter que resolver também essa questão relacionada ao empresário. Bom, tem também a questão envolvendo a patrocinadora do Corinthians, a Esportes da Sorte. Ela se mexeu, ela entendeu que tem uma liberação junto à Loterge num contrato até 2028 para poder operar no Brasil. E também, eu tô achando um pouco estranho isso, de verdade, gente, porque a Secretaria de Apostas e Prêmios do Ministério da Fazenda, ela, segundo a Esportes da Sorte, ela não deu nenhum caminho para que a Esportes da Sorte possa regularizar algo que, segundo o governo federal, não está regularizado. O que está acontecendo? A Esportes da Sorte entende que está fazendo tudo que precisa. E o Ministério da Fazenda está dizendo, não, você não está. Mas, ao mesmo tempo, segundo a Esportes da Sorte, não diz o que deve ser feito. E aí fica essa questão no limbo. A Esportes da Sorte, vocês sabem, patrocina o Grêmio, patrocina o Bahia, o Ceará, que também agora está na Série A, o Atlético Paranaense, que caiu para B, o feminino do Palmeiras e o Corinthians. E aí, eu tenho uma nota aqui da Esportes da Sorte, dizendo que está pleiteando essa licença, né? Após cumprir todo o rito legal e normativo estabelecido pela legislação e suas respectivas portarias. E aguarda o deferimento, certo de que todas as etapas foram rigorosamente cumpridas. A Esportes da Sorte opera através de uma licença legalmente concedida pela Loterge, vigente até o ano de 28. É que o Ministério da Fazenda entende que essas empresas que conseguiram a liberação via Loterge não têm competência para operar no Brasil inteiro, fora do estado do Rio de Janeiro. E a Esportes da Sorte entende que sim. Enfim, frente à urgência da autorização, a empresa, a Esportes da Sorte, ajuizou uma ação com pedido liminar. Então é um pedido liminar do tipo assim, me deixa operar provisoriamente enquanto eu resolvo essa situação, tá bom? Além disso, o grupo reforça essa parte importante, que não recebeu nenhuma notificação da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda em relação aos próximos passos necessários para a concessão da licença e aguarda a manifestação pública dos órgãos competentes. Por fim, o Grupo Esportes da Sorte reafirma o seu compromisso com a regulamentação do setor e com o jogo responsável. Tá estranho porque, assim, se você não libera, pelo menos diz por que não libera. E diz, para você ser liberado, você precisa desse documento, você precisa disso, você precisa... A Esportes da Sorte está alegando que não recebeu nenhuma notificação nesse sentido. Então, através disso, está solicitando, em caráter liminar, um pedido para poder operar, mesmo apenas com a autorização da Loterge. A Loterge já tinha entrado com recurso, solicitando ao STF, que é o autor da decisão, né, que derruba a liberação da Esportes da Sorte e das empresas vinculadas à Loterge. A Loterge já tinha solicitado isso, mas o STF já tinha negado esse recurso. Então, agora, a Esportes da Sorte está solicitando em caráter liminar para poder operar via Loterge, pelo menos até que se resolva toda essa situação. O que será que vai dar? A gente vai ter que aguardar. Comentem aqui o que vocês estão achando disso tudo. Inscreva-se no canal. Os salários, né? O Corinthians hoje atrasou os salários, tá? Bastidores dos salários atrasados eu vou trazer agora. O Corinthians atrasou o salário do mês de janeiro, né? Salário, que eu falo, é CLT, mais direitos de imagem. O Corinthians pagou dos funcionários. Ontem eu fiz questão de dizer para vocês que quando pintou a notícia, eu estava ao vivo, né? E pintou a notícia, eu falei, gente, eu quero dar notícia, seja boa, seja ruim, eu vou dar notícia. E ontem, quando pinta a notícia ao vivo, que os salários foram pagos dos funcionários, fiz questão na hora, né? Tá pago aqui o salário dos funcionários. E fiz questão de dizer que dos jogadores do elenco, eu não sabia, né? Do futebol, eu não sabia, que eu ia ainda averiguar. Hoje o GE traz a informação dos salários atrasados, né, do futebol, que é salários de atletas e salários da comissão técnica. Então, só para
para a gente entender. O Corinthians pretende pagar na próxima semana, tá? Esses salários atrasados. O Corinthians corre atrás da grana para isso, né? Vai tentar usar uma receita aqui, outra ali, enfim, buscar uma grana, nem que tiver que pegar um empréstimo junto com algum investidor, alguma coisa desse tipo, para pagar os salários na próxima semana. O que está acontecendo no CT Joaquim Grava, né? Porque a nossa capa é como é que está o CT e como é que está o Parque São Jorge. O CT, cara, na boa, não mudou nada o ambiente, tá bom? Eu sou muito honesto aqui, eu não sou daqueles que querem criar clima ruim, confusão, não. Eu só noticio, né? Por exemplo, uma informação dessa de salário atrasado tem que ser noticiada. Agora, em relação ao clima, não mudou nada, tá? O clima do Corinthians continua, né, bom dentro do CT Joaquim Grava. Fiz questão, né, de conversar hoje com uma nova fonte sobre isso, né, que me falou que os jogadores estão fechados com o Augusto, e mesmo que ele atrasar alguns dias de salário, não vai afetar em nada, né? O grupo está com ele. No CT Joaquim Grava, muitos jogadores, enfim, defendem o Augusto, né, nessa questão, no caso aí de impeachment, né, porque ainda vai ocorrer aquela reunião para votar o impeachment, né, do presidente Augusto Melo. Essa reunião ainda ela vai ocorrer, a gente não sabe quando, mas é bom lembrar que aquela liminar, né, que suspendeu a reunião, ela foi cassada, né, pelo Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, e a reunião vai acontecer. Então, os jogadores seguem do lado, né, do Augusto Melo, tá? Do lado do Augusto Melo nessa situação. Então, não abalou, tá? Não abalou o elenco corintiano. Eu acho que é isso que o torcedor quer saber, né? Se o salário atrasado vai influenciar. Agora tem uma coisa, né, gente? Pô, a gente não é menino, né? A gente sabe, gente, vai deixando um like aí, a gente sabe, a gente entende as coisas, tá? Atrasou 10 dias, o clima tá bom. Atrasou um mês, pode até ser que o clima continue bem, entendeu? Mas, por exemplo, se atrasar todo mês, eu acho que sim, os atletas, né, no elenco corintiano, cara, eles vão apoiar o presidente, né? Enquanto eu avisei vocês, né, que o Augustinho indo lá buscar apoio e os jogadores estavam com ele porque ele estava pagando em dia, pagando bicho em dia, pagando salário em dia, tudo em dia, tá? Então, só para você ter uma ideia, como tá pagando tudo em dia, eles estão lá, estão juntos, entendeu? Mas eles estão juntos, tá? Porque tá pagando em dia. É isso. Não tem outra coisa para falar. Não é porque o Augusto é legal, eles gostam do Augusto, eles não. Não, eles estão juntos porque os compromissos estavam sendo honrados. Então, se começar a atrasar todo mês, aí perde esse apoio, tá? Aí perde esse apoio. Então, não há reclamação ainda dos jogadores. Isso é uma informação importante, tá? É importante para a gente passar para vocês. E é uma coisa que acontece. Às vezes a gente que acompanha só o Corinthians, né? A gente fica nessa aí de essas notícias só acontecem no Corinthians. Não, tá? No Botafogo, tá? No Botafogo, por exemplo, ó, Ariana Natália. Samir, o Botafogo não pagou nem 13, né? Não pagou nem 13º dos jogadores, eles entraram em greve lá, ou seja, tudo tem limites. É isso, ó, entendeu? E a notícia saiu lá também do Botafogo, entendeu? Então não tem como. O psicossocial, se não abalou, o negócio é deixar de pagar. Negócio é deixar de pagar de uma vez. Vocês são terríveis, hein, velho? 11 meses de salário atrasado, vão reclamar de 2 dias, diz o Gui. Tá difícil, notícias boas do Corinthians aqui. Enfim, essa é uma boa, né, o Giovanni? Essa é uma notícia boa. Sabe, meu patrão não me pagou e ainda fugiu para outro estado. Caramba, aí lascou, hein, velho? Salários atrasados.
Não mexeu em nada no Corinthians. Continua tudo igual, o ambiente continua de boa, entendeu? O ambiente continua na boa, não tem nenhum problema. Os jogadores, não afetou em nada os jogadores, tá? Esses dias de atraso de salário, né? 2 dias. Já foi avisado que semana que vem paga, pô, beleza, tá tudo certo. Mas não afetou em nada, né, o CT Joaquim Grava. E em relação já a esse caso aí, né, do depoimento hoje, que vazou, o depoimento não foi hoje, mas que vazou hoje na informação do UOL, é importante a gente dizer que eu senti um clima meio estranho no Parque São Jorge com muita gente que eu falei, tá? Pessoas que falaram, pô, Samir, não sei o quê. Eu não vou fazer os comentários aqui, porque isso é uma coisa que está, né? O inquérito está rolando, a gente não pode acusar ninguém. Mas, inclusive, vi muita gente assim nos bastidores, né, dando algumas opiniões picantes. Então, eu acho que no Parque São Jorge, em relação a funcionários, o pessoal está meio desconfiado. Agora, em relação no CT Joaquim Grava com salário atrasado, tudo ok, não tem problema nenhum. Isso é o que importa mais por torcedor, que é o time que entra em campo, tá? É o time que entra em campo. Então, eu acho que não vai ter problema nenhum, né? Essa questão aí do Corinthians, né? Do Corinthians, enfim, né, ter algum tipo de problema interno aí por conta desse caso, tá?